Imagine a cena. Um homem calejado, camisa de trabalho manchada, apertando os olhos contra o sol escaldante de Nevada. Ele segura uma velha máquina de refrigerante enferrujada da Coca-Cola como se fosse um bebê recém-nascido. Corta para a trilha, piano emocionante ao fundo. Ele diz que vai trazê-la de volta, não porque vale muito dinheiro, não porque vai enriquecê-lo, mas porque isso é a América. E na América, até o seu lixo merece uma segunda chance. Bem-vindos à série Mestres da Restauração, o programa que convenceu milhões de pessoas de que assistir um homem jatear areia em uma bomba de gasolina dos anos 1940 era o auge do entretenimento. Antes do TikTok destruir nossa atenção e antes de todo mundo só querer ver casas sendo reformadas ou pessoas surtando na TV. Era simples, era puro, era nostálgico. Apenas um cara, muita ferrugem e um sonho. Uma nostalgia operária banhada em cromo e polida até brilhar. E no centro disso tudo estava ele, Rick Dale, o verdadeiro Senhor WD-40 humano. Um homem tão sincero que conseguia fazer o conserto de uma simples máquina de chicletes parecer um dever patriótico. Você não assistia pelo drama. Você assistia porque, de alguma forma, ver um homem repintando com carinho uma placa antiga da Pepsi fazia você sentir que, talvez, até a própria América pudesse ser consertada também. Mas aqui vem o detalhe que ninguém esperava. Assim como as jukebox que ele restaurava, o próprio programa estava vivendo emprestado. E na 7ª temporada, a série não estava apenas quebrada, estava além do conserto. Então, como tudo começou? Antes de virar o sussurrador da ferrugem mais amado da TV, Rick era só um cara em Las Vegas que acreditava que uma velha máquina de Coca-Cola merecia outra chance. E honestamente, é assim que começam muitas grandes histórias americanas. Ele encontrou algo descartado e decidiu salvá-lo. Depois de ajudar um amigo a recuperar um Chevy abandonado, Rick pensou, e se eu restaurasse meu próprio caminhão? E alguém disse, vamos filmar isso. Rick não começou como celebridade, ele começou como um garoto consertando bicicletas jogadas fora. Provavelmente porque, nos anos 70, você não podia ficar entediado, ou estava fazendo algo útil, ou basicamente morrendo de tédio. Depois de trabalhar na construção civil, ele encontrou aquela famosa máquina de Coca-Cola, restaurou e algo mudou dentro dele. Um hobby virou paixão, uma paixão virou um negócio. E assim nasceu Rick's Restorations, sua própria oficina de relíquias vintage no coração de Las Vegas. Mas o verdadeiro jackpot não estava nos cassinos, estava em trato feito. Rick começou a aparecer no programa como o cara que consertava as coisas estranhas que os clientes traziam. E a América pensou, ei, e se a gente assistisse só esse cara? Em 2010, o canal History lançou a série. Um canal que antes falava de guerras, impérios e batalhas, agora dedicava meia hora a monólogos emocionais sobre carros de pedal enferrujados. E funcionou. Por quê? Porque Rick não era só um restaurador. Ele era um contador de histórias. Cada objeto tinha um passado, uma memória, uma vida. A caixa de ferramentas do avô, a jukebox da família, a bomba de gasolina que alguém viu em uma viagem na infância. Rick trazia tudo de volta à vida, camada por camada, como um Bob Ross careca com um jato de areia. As primeiras temporadas pareciam reais, autênticas, sem drama forçado, sem briga falsa, sem roteiro artificial, e isso emocionava as pessoas de verdade. No auge, Mestres da Restauração era o comfort food do canal History, nostálgico, satisfatório e educativo, sem parecer uma aula chata de história. Mas, como dizem, quanto mais forte o brilho, mais rápido vem a ferrugem. A queda não foi de um dia para o outro. Foi lenta, gradual, silenciosa, como corrosão, até que um dia você olha e pensa, pera, isso não era metal, era plástico o tempo todo. Das temporadas 1 a 6, o programa era perfeito. Rick, sua família, sua equipe fiel e relíquias quebradas da América antiga. Era uma máquina bem lubrificada, trocadilho totalmente intencional. As apostas eram baixas, o drama era mínimo, e esse era o charme. Nem todo programa precisa de gritaria estilo Gordon Ramsay ou 10 caras chamados Chad brigando por bancada de granito. Mas lá pela 5ª temporada, algo começou a ranger. Não no metal que eles restauravam,
mas no próprio programa. Os produtores começaram a colocar dicas do Rick, jogos de curiosidades no meio do episódio e quadros que ninguém pediu. Parecia um esforço desesperado para dizer: "Ei, olha, ainda somos legais." Aí vieram as participações de celebridades, Billy Joel, Lance Burton. E olha, todo mundo ama Billy Joel, mas vê-lo fingindo interesse por uma placa de neon dos anos 50 era como ver seu pai tentando dançar no TikTok. Fofo, mas meio constrangedor. Nos bastidores começaram rumores. Fãs na internet diziam que Rick não estava feliz com o rumo do programa. Será que ele resistiu ao drama forçado? Será que foi afastado? Será que queria mais autenticidade enquanto a TV queria mais tensão fake? Nunca saberemos. Isso não é HBO. Não existem documentários profundos sobre bastidores de um programa de restauração de máquinas de refrigerante. Mas uma coisa é certa: tudo mudou na 7ª temporada. E não foi uma reviravolta genial. Foi como trocar seu personagem favorito por 5 desconhecidos e fingir que tá tudo bem. O canal History rebootou o programa. Rick sumiu. A oficina de Vegas sumiu. A alma do programa sumiu. Entraram 5 novas oficinas em diferentes estados dos Estados Unidos, cada uma com sua equipe excêntrica. Era como os Vingadores, só que em vez de super-heróis, eram caras consertando máquinas de escrever em Kentucky. Em teoria, poderia ter funcionado. Mais variedade, mais cultura regional, uma visão mais ampla da restauração nos Estados Unidos. Mas na prática, o coração tinha sido arrancado do programa. E sem Rick, o programa nunca mais foi o mesmo. Não havia coesão, não havia charme, apenas personagens que pareciam ter sido criados por um algoritmo de reality show. E o público percebeu, rápido. Os índices de audiência despencaram. Nas redes sociais, fãs estavam confusos, decepcionados e, pior, entediados. Onde estava o coração do programa? Onde estava aquela energia ranzinza, porém apaixonada de Rick Dale? No Reddit, fãs chamavam o reboot de sem alma. No Facebook, páginas dedicadas às restaurações de Rick viraram verdadeiros murais de reclamação. Um usuário escreveu: "Antes era sobre restaurar o passado da América. Agora parece que estão restaurando apenas a audiência." E o mais estranho, ninguém explicou por que Rick foi afastado. Sem escândalo, sem processo, sem drama público, ele simplesmente desapareceu, como se os produtores tivessem decidido: sabe de o que Mestres da Restauração precisa? Menos do cara que fazia o programa. Era como se a 7ª temporada de The Office começasse sem Steve Carell, só com o primo distante de Pam vendendo papel em Omaha. O último episódio foi ao ar em 1º de abril de 2016. Irônico, não? Parecia até piada do destino. Sem despedida emocionante, sem retorno às raízes, apenas um corte silencioso e tela preta. Um dia, a América estava vendo um homem reconstruir memórias de infância. No dia seguinte, assistia a um estranho polindo um ventilador de teto no Missouri com a emoção de um comercial da Home Depot. E olha, nem todo programa precisa durar para sempre. Algumas histórias merecem um final. Mas a série não terminou, ela se desintegrou. Rick não era o problema. O programa não precisava de rebranding, não precisava de 5 histórias paralelas, novos personagens ou jargões corporativos do canal History. Precisava de consistência, precisava de personalidade, precisava de Rick. Mas em vez disso, foi cancelado. E o mais triste, o programa não pulou o tubarão, ele restaurou o tubarão. Colocou dentes de titânio, pintou de vermelho, branco e azul e entregou para a mediocridade da TV. Virou uma paródia de si mesmo. O programa que respirava vida em tesouros esquecidos, esqueceu o que o tornava valioso. No final, parecia aqueles letreiros vintage falsos que você compra em loja de decoração, bonitos por fora, mas vazios por dentro. Sem Rick, o programa perdeu sua alma. Os episódios ficaram previsíveis. Alguém traz um objeto empoeirado, o restaurador olha e diz: "Isso vai ser um desafio." Corta para montagem com faíscas, mãos trabalhando, pausa dramática, revelação, abraço, música genérica, créditos. Você podia cronometrar o roteiro com um relógio. E o pior, o timing não podia ser mais cruel. Enquanto o programa caía, o mundo mudava.
YouTube transformou restauração em vídeos rápidos e hipnotizantes. TikTok comprimiu anos de trabalho em 30 segundos de dopamina visual. O público não queria mais só ver algo consertado. Queria energia, personalidade, caos ou genialidade. E o programa não oferecia nada disso. Era calmo demais para ser emocionante, produzido demais para ser autêntico, sem riscos reais, sem tensão de verdade, sem aquele momento em que você pensa, meu Deus, isso pode dar muito errado. As novas oficinas eram tecnicamente boas, mas sem alma. Equipes ensaiadas, piadas previsíveis, química zero. Sem Rick e Ron se estranhando, sem dinâmica familiar caótica, sem aquela equipe cansada, suja de graxa, mas apaixonada pelo que fazia. Começou a aparecer marketing disfarçado de restauração. Logos por todo lado, pisos impecáveis, sorrisos forçados. Não era mais sobre restaurar objetos, era sobre restaurar imagem. E o público sentiu isso imediatamente. Ninguém fez protesto, ninguém fez cancelamento em massa. As pessoas simplesmente pararam de assistir. E isso é o pior destino de qualquer programa. Mestres da Restauração não fracassou porque as pessoas deixaram de amar restauração. Fracassou porque esqueceu como as pessoas vivem e consomem conteúdo hoje. O que antes era íntimo e humano virou mecânico e distante. Um programa sobre artesanato foi engessado até perder relevância. No fim das contas, não foi um fracasso. Foi um sonho que quase deu certo. Por algumas temporadas douradas, nos fez acreditar que o artesanato ainda importava, que objetos antigos e até memórias podiam ser consertados com esforço, dedicação e paixão. Rick não estava apenas restaurando máquinas de refrigerante. Ele estava restaurando esperança, uma engrenagem enferrujada por vez. Mas então, executivos de TV chegaram com seus gráficos, estratégias e métricas e disseram: e se a gente tornasse isso menos pessoal? E assim, algo verdadeiro foi substituído por algo testado em laboratório, aprovado por algoritmo e totalmente descartável. Sem escândalo, sem drama, apenas um enterro silencioso embaixo de uma montanha de conteúdo genérico de streaming. Talvez essa seja a verdadeira lição. Nem tudo precisa virar franquia, nem toda paixão precisa virar 8 temporadas. Às vezes, as melhores histórias são pequenas, e as melhores restaurações são aquelas que não ganham reboot. Dá para salvar o programa? Provavelmente não. Então talvez seja melhor deixá-lo descansar, como um belo objeto antigo, um pouco empoeirado, um pouco amassado, mas lindo em sua forma original. E agora, se me dão licença, vou chorar por uma jukebox e fingir que ainda acredito na televisão. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e conta pra gente, qual programa você acha que nunca deveria ter sido restaurado?